Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, Sonaime, Diana, Lica, Roger. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Glória. Mais nosso penúltimo dia, né, gente? Amanhã a gente encerra essa campanha de oração. E hoje Deus tem uma palavra, uma direção forte para nós. Eu adoro que eu programo as coisas só na minha cabeça, porque Deus depois muda tudo, né? Então, assim, eu tenho que só deixar Deus fazendo. Bom dia, Rosane. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Dri. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fran. Gente, ontem eu não consegui parar, né? Porque ontem praticamente foi segunda-feira, né? Eu não consegui parar para postar as orações todas e responder a nossa caixinha de perguntas. Mas assim que terminar a live hoje eu já me programei, já deixei um horáriozinho reservado aqui nas minhas tarefas só para postar para vocês as orações que eu estou devendo e responder as perguntas, tá bem? Vamos rezar então, gente, pra gente não perder tempo, né? E avançar aqui em toda a revelação que Deus tem para nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigado porque nós estamos vivos, Senhor. Obrigado pelo precioso dom da nossa vida. Obrigada por mais um dia, Senhor, de batalhas, de lutas, de alegria, de ação de graças, de louvor, de batalha espiritual. Senhor, muito obrigada, Senhor. Nós somos gratos por te conhecer, Senhor, por ter revelação da tua palavra, Senhor, do teu amor, da tua escolha por nós. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos te pedir nessa manhã que teu Espírito Santo venha sobre nós mais uma vez e nos conduza durante todo este tempo de oração. Que o teu Espírito Santo fale conosco de forma individual, Senhor. Que toda a palavra dessa manhã, que toda a oração seja ministrada pelo teu Espírito no nosso coração de forma particular, de forma individual, Senhor. Que tu fale conosco, que tu nos traga revelações, Senhor, na nossa história, Senhor, naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos orar. Espírito Santo, nos conduz. Enche a nossa casa de paz, Espírito Santo. Enche a nossa casa de bênção, de alegria, de tranquilidade para esse tempo de oração, onde nós estivermos e a hora que nós estivermos rezando. Que a paz que vem de ti, Espírito Santo, paire sobre nós, nos traga revelação, calma, clareza da vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Vamos rezar a consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno, no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhado de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Você pode falar agora o nome dos seus familiares, entregando-os nominalmente ao sangue de Jesus. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos. E na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia, as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar.
Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, áreas, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo mal. Amém. Nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que a Virgem Maria venha com os santos anjos de Deus dissipando toda a opressão nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, dissipando toda a confusão, desmascarando todas as mentiras do inimigo. Que Nossa Senhora venha nos trazer mesmo clareza nessa manhã mais uma vez e retire de dentro da nossa casa toda a opressão, retire de ao redor da nossa mente toda a opressão que está causando desânimo, está causando incredulidade, revolta, ira, irritabilidade. Que Nossa Senhora venha nos socorrer neste momento de oração. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém, meu povo. Quero tomar com vocês a palavra de Deus lá no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Lá em Josué capítulo 1, eu sei que algumas pessoas gostam de acompanhar, né? Aí pela palavra. Então, está aí Josué capítulo 1. Eu vou ler alguns trechinhos e a gente vai fazer essa meditação daquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa manhã. Diz assim: após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora. Passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vô-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés, não te deixarei nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem, sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Essa palavra para nós, chegando ao fim do nosso jejum, é uma grande direção de Deus e de uma postura de vida, né? A gente tem aqui Josué, que está há 40 anos andando junto com Moisés, né? No deserto, junto com o povo. E a gente vê em Josué, quem lê, né, antes ali o Deuteronômio, o Êxodo, a gente vê uma postura de Josué, sempre ao lado de Moisés, né? Ele é assistente aqui, né, de Moisés, ele tá sempre ali por perto, e a gente sabe que a palavra de Deus fala que enquanto sempre que Moisés ia para a presença de Deus, né, Josué estava na volta, né? Josué até tem uma palavra que fala que Josué se entretinha na presença do Senhor, né?
Josué é, junto com Caleb, os únicos dois, né, dos 12 espias que não têm medo, né, dos gigantes que moram em Canaã. Quando eles vão lá no comecinho, né, de toda aquela caminhada, e Moisés manda os 12 espias olharem a terra, né? Josué fala, olha, a gente não precisa ter medo, porque se Deus nos entregou eles, a gente vai devorar eles como pão. A gente vê ao longo da história de Josué, né? Um homem que foi forjado, foi sendo forjado na presença de Deus. Mas ali para eles toda a referência é Moisés. Moisés é o grande profeta, Moisés é aquele que fala com Deus, Moisés é aquele que abriu o mar para eles passarem em nome do Senhor. Eles têm uma confiança imensa. Moisés é chorado. Aqui antes, né, fala sobre o tanto de tempo, né, que eles choram a morte de Moisés. O luto se estabeleceu sobre aquele povo, mas não há mais tempo. Eles precisam, né, avançar. E aí Deus escolhe, e aquilo já estava claro, com certeza, né? Deus escolhe, tem aquela eleição sobre a vida de Josué. E Deus não pega leve, né? Deus não pega leve com Josué. Deus posiciona ele e direciona como deve ser a postura dele dali para frente, porque daqui para frente, né? Eles estão às portas da terra prometida. Agora o que precisa fazer? Derrotar cada um dos reis daquela terra e tomando posse, né? Chegou o momento de tomar posse da promessa que é a terra. Mas para entrar nessa terra é preciso lutar contra as pessoas que moram lá. Deus, ele nos dá as promessas, ele nos entrega promessas, mas sempre há uma luta, sempre deve haver no nosso coração essa disposição, inclusive, de lutar, que Josué teve que ter, né? Então ele precisa lutar, e agora ele não tem mais Moisés para ser só o assistente, né? Ele precisa tomar a direção do povo, ele precisa ser aquele que conduz o povo, e sem dúvida alguma, né? Se Deus por tantas vezes fala para que ele tenha coragem, é porque ele estava com medo. É porque diante do desafio de ficar sozinho e enfrentar aquilo ali sem Moisés, ele estava assim amedrontado. Agora ele precisava ser o protagonista daquela situação. Deus confiou a ele essa missão, né, de conduzir o povo a entrar na terra prometida e a lutar contra quem estava lá. Então, gente, só que é óbvio que a gente vai vendo pontos na história de Josué, como eu estava falando, que vão dando sinalizações daquilo que Deus tinha para ele, né? E eu acho muito lindo Deus vir falar com a gente hoje nessa palavra para que a gente compreenda o nosso chamado na nossa vida, né? O quanto Deus já veio sinalizando também na nossa história, né? Uma eleição e um chamado. Algumas pessoas são aquelas que são pessoas chaves na sua família, né? Que poucas pessoas rezam. Algumas famílias, Deus dá a graça de ter uma meia dúzia ali que vai rezar e vai conduzir, né, aquela família na oração. Mas a maior parte das famílias são pessoas, às vezes, solitárias, que tem toda uma história de vida, né, de árvore genealógica. Essa semana passada você foi descobrindo maldições, votos íntimos, né? Maldições hereditárias, pragas. Você foi compreendendo o malefício, quanta coisa que tem aí para fazer. E agora, né, tá acabando o jejum e você tem que continuar a luta. Você precisa entrar na terra prometida, você precisa empreender batalhas, né? Você tá prestes a entrar na terra prometida, como estava Josué. Mas para entrar e tomar posse da salvação, dos benefícios, da bênção de Deus, né? Que ele trouxe para fora, Deus trouxe para fora um monte de coisa. Agora é preciso lutar. E muitas pessoas já estão com medo e desanimadas. O jejum ainda nem terminou, você já tá morrendo de medo que não vai conseguir continuar. Ontem eu não recebi uma nem duas mensagens assim, mas foram várias, né? De pessoas que estão nesses últimos dias já se sentindo amedrontadas, apavoradas, paralisadas, ameaçadas de que não levarão para frente o que conquistaram até aqui. Olha só, presta atenção. Olha a palavra que Deus está trazendo para nós hoje. Hoje nós somos Josué. Nós somos Josué na nossa família, na nossa própria história. A gente tem que ter a ação desse homem. E o que Deus está dizendo? Olha, passou aqui, vai passar essa parte toda aqui do jejum, né?
de ter de repente alguém te acompanhando todas as manhãs, mas vamos agora. Vamos agora. Gente, amanhã vai terminar. Amanhã é quinta, né? Amanhã vai terminar. Sexta-feira, 7 da manhã, 7:30 da manhã, você vai estar rezando. Vamos agora. Você tá entendendo? Essas 83 pessoas que estão agora ao vivo, as outras tantas que até depois da meia-noite assistem, qual é o horário que você tem rezar? Ai, Jéssica, mas eu não tenho, assim, porque eu assisto a live fazendo as minhas coisas, me arrumando, tomando meu café da manhã. Ok, beleza que você faz assim, mas agora você vai ter que tirar um tempo pós-lives para você estar a sós com Deus. Para quê? Para ir agora. Vamos agora. Agora é a hora. Você não pode esperar outra campanha. Outras campanhas virão. A gente tem aí, eu já falei para vocês várias coisas que eu quero fazer, que o Senhor está trazendo inspiração no meu coração. Já estou programando, já estou rezando, perguntando para o Senhor qual a próxima campanha, quando que a gente vai começar. Agora o seguinte, você não pode viver de campanha de oração. Vamos agora. Você é protagonista da sua história, da sua família, com o Senhor. O Senhor te chamou, o Senhor, lembra que eu falei de ser sentinela, tá lá e a vigia, né? O Senhor te chamou para ser isso, o Senhor te chamou para ser Josué. Então, só que ele fala aqui, ele faz promessas para Josué que ele faz para nós. Você não precisa ter medo, não precisa ter medo. Olha aqui, passa Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Ele tá dizendo, eu te dou essa terra, só que essa terra tá cheia de gente lá. Essa terra tá cheia de gigantes, essa terra tá cheia de donos, pessoas que estão, nós somos os proprietários dessa terra e não abriremos mão. Quantas vezes eu falei, desde a quaresma já de São Miguel, sobre o território espiritual. Quem não assistiu ainda, eu tenho um livro no meu IGTV que é a Introdução sobre Batalha Espiritual, que eu falo sobre o território espiritual. Nossa família, nossos filhos, nossas finanças, a própria história da nossa família tem que ser território de Deus. Deus nos colocou como vigias, sentinelas, atalaias, Josués, sobre uma terra, sobre um povo, sobre pessoas. E Deus está falando aqui, vai agora que eu já te dei, já é teu. Ah, o inimigo tá ali, mas é teu. Ah, o inimigo tá no casamento, não, mas esse casamento aqui é meu. O Senhor tá dizendo, esse casamento aqui é o que quero estar. Então vamos agora, vamos pra luta para reconquistar esse casamento pro Senhor. Você tá entendendo? Deus está nos dando os territórios, nós temos que empreender a batalha necessária para entrar dentro deles. Daí o Senhor diz aqui, ó, o território vai ser grande, a bênção vai ser grande, a retomada para Deus vai ser grande. E daí diz, enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés, não te deixarei nem te abandonarei. Olha o que Deus está te dizendo. Ah, mas agora não sei se eu consigo rezar, não sei nem rezar. Ô Jéssica, mas olha só, antes da quaresma ou antes do jejum eu nem sabia rezar. Agora que eu comecei a engrenar na oração, agora já vai terminar e agora eu não vou conseguir. E olha só, Jéssica, teve vários dias também que eu já fiz errado o jejum, que eu já caí, que eu já escorreguei. Então eu não vou conseguir. Olha o que Deus está te dizendo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Mas ele une essa promessa a uma ordem. Ser firme e corajoso. E aí ele já une uma nova promessa. Porque há de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Gente, Deus nos prometeu. Deus nos prometeu o céu. Deus prometeu salvação para os nossos. Deus prometeu quebra de maldição, libertação, Lázaro para fora. E o que ele está dizendo, ser firme e corajoso, porque eu vou te dar, então vem para a guerra. Entra agora, Josué. Entra agora. Não desiste agora. Tem ânimo, pois, e ser corajoso. Quanto nós desanimamos. Gente, a nossa vontade, ela anda muito fraca. A gente vive tempos de vontade fraca, né? De coragem fraca. A gente tá medroso, né? A gente tá... Às vezes, a gente quer também se apoiar só na nossa própria força e não na força de Deus. E aqui Deus tá dando ordens claras pra gente ser firme nos propósitos, firmes
naquilo que Deus está nos mandando fazer. Então eu vou ter firmeza, compromisso com a promessa de Deus. Vamos agora, vamos agora. Não é para você deixar para daqui uma semana, não. Você não pode dar descanso. Lembra que eu falei lá de Isaías, aquela palavra que os sentinelas sobre as muralhas, eles não podem dar descanso para Deus. Eles têm que lembrar Deus dia e noite das promessas de Deus. Não deis descanso ao Senhor enquanto Ele não cumprir as promessas. Vamos agora, esse é o nosso papel. E gente, eu não quero fazer aqui um sensacionalismo cristão ou aquela coisa assim, sabe, de ficar animando. Agora até me fugiu a palavra. Não quero ficar animando vocês com palavras minhas. Ou usando de jargões bíblicos. Não quero. De jeito nenhum. Eu tô falando de luta. Eu tô falando de jejum. Eu tô falando de continuar lutando. Eu tô falando de resistir diante das tentações. É motivacional. O Roger sempre pega o que eu quero falar. Eu não quero falar aqui frases motivacionais. Não é a minha intenção. Deus me livre de querer motivar vocês com a palavra. Eu tô falando pra vocês que vai ter guerra, que vai ter sangue, que vai ter choro. Vai ter tudo isso para que a graça aconteça. Então, assim, ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Gente, como eu queria em tempos atrás que alguém tivesse me dizendo o que eu tô falando para vocês. Que é assim mesmo. Porque às vezes a coisa fica muito enfeitada. Ou nos ensinam que a gente tem que ter uma resignação louca de só aceitar o sofrimento sem combatê-lo. Ou nos dizem que tudo vai dar certo. E aqui a palavra de Deus deixa claro para nós que há uma luta para uma conquista. E aí a palavra diz, Deus fala para ele, né, que ele precisa andar na palavra, na lei. Quanto Deus tem nos dito que a gente precisa andar na palavra dele, que a gente precisa andar nos mandamentos, que a gente precisa andar nos preceitos dele, né? Isto é uma ordem. Deus já falou um monte de vezes para ele. Deus começa dizendo lá em cima para ele ser firme e corajoso. E aqui no versículo 9 Deus diz: isto é uma ordem, ser firme e corajoso. Gente, é sem moleza. Sem moleza, é firmeza. É ficar firme onde Deus nos colocou, sem arredar o pé. Cara, eu tô neste casamento, eu vou ficar firme neste casamento. E eu vou ser corajoso para lutar contra todos os inimigos do meu casamento. Eu vou ficar firme na promessa de que Deus tem alguém para mim, porque eu quero me casar e não tenho encontrado ninguém. Eu vou ficar firme aqui, vou conhecer o Senhor, vou ficar firme nos mandamentos, na palavra, no conhecimento de Deus, e eu vou ter coragem de empreender batalha, tudo que o Senhor me revelou, que estava atrapalhando a minha vida. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Olha a promessa de Deus. Eu vou estar contigo para onde tu for, a luta que tu fizer, eu vou estar contigo, Josué. Não tenha medo. E gente, aqui ele nem sabia como que iam ser as lutas, né? E a gente tem lutas históricas. Eu amo ler as lutas de Josué, porque são histórias. Por exemplo, o cerco de Jericó. O cerco de Jericó que a gente faz 7 dias, 7 noites de adoração, de oração. Este cerco acontece aqui no livro de Josué. Mas tudo começa com ser firme e corajoso. As muralhas que ele cercou, as voltas que ele deu, a obediência dele, fez ele alcançar lá. Mas tudo começa com ser firme e corajoso. Vamos agora. Me obedece. Se tu me obedecer, tudo que tu empreender vai dar certo. Se tu andar na minha lei, tudo que tu fizer vai prosperar. Aqui nesses 9 versículos, Deus dá para Josué toda a unção para o ministério dele. Todo o envio. E que o Senhor está dando para nós hoje. E olha só, eu acho demais esse versículo aqui que fala assim, ó, lá em Eclesiástico 46, quando fala começa ali em Eclesiástico, elogio os antepassados, no capítulo 46 diz assim: Josué, filho de Num, foi um valente da guerra. Sucedeu Moisés entre os profetas. Foi ilustre, tão ilustre quanto o nome que trazia. Muito ilustre, salvador dos eleitos de Deus,
para derrubar os inimigos que se levantavam e conquistar a herança de Israel. Olha só, o envio que Deus nos dá é para isso. Que glória não alcançou ele em levantar as suas mãos e em brandir a espada contra as cidades. A glória dele estava na luta, em lutar. Quem pôde enfrentá-lo? Essa frase é para nós. Pois o Senhor mesmo lhe trazia os seus inimigos. Olha só essa palavra. Olha só essa palavra. Pois o Senhor mesmo lhe trazia seus inimigos. Ele invocou o Altíssimo Todo-Poderoso, atacando os inimigos de todos os lados. A gente tem aqui, nesse homem, na palavra, a palavra está dizendo que Deus trazia para Josué os inimigos para que eles fossem derrotados. Quantos de nós aqui, nessa última semana, descobrimos inimigos que nós nem sabíamos que existiam? Maldições, malefícios, pragas, situações familiares, lembranças, votos. Quanta coisa de ocultismo que a gente nem sabia na nossa história, e a nossa história estava lá num buraco, a nossa família num buraco, e a gente não fazia ideia. Deus nos trouxe os nossos inimigos. Talvez você tenha feito aquela lista que eu falei, que eu vou voltar a falar dela, não só hoje, também amanhã. A lista de todas as coisas que você tem que rezar, que você tem que continuar batalhando. Tudo aquilo é Deus te trazendo teus inimigos. Cada lembrança é Deus te trazendo teus inimigos. Cada coisa da família que veio para fora, Deus te trazendo teus inimigos. É você compreender que você tem que fazer oração de renúncia. É Deus te trazendo teus inimigos. Deus está nos trazendo os nossos inimigos para quê? Para que a gente ataque eles de todos os lados, como fez Josué. Agora atenção a alguns pontos, eu anotei algumas coisas aqui que eu acho interessante de partilhar com vocês, para a gente depois tá atento. Tá muito atento às coisas que Deus vai fazer nesses dias. Primeira coisa, a tentação vai ser justo nessas áreas que Deus está falando pra gente ser firme. Então assim, quais são as tuas fragilidades? Lembra que eu já falei sobre isso? As cascas de banana que a gente sempre cai? Se você é carente, se você tem alimentado dores no seu coração, porque às vezes a gente alimenta as nossas dores, ao invés de entregá-las ao Senhor, a gente fica alimentando elas, tá? Então assim, entrega as tuas fragilidades, as tuas dores para o Senhor e esteja atento. Qual é aquele lugar que tu sempre cai? Se tu ainda não te conhece esse ponto, começa a te observar. O que te faz sempre cair e desanimar? O que te desanima? O que te faz cair? O que te faz perder a graça, a coroa da unção? O que te faz, te desestabiliza? É quando meu marido faz tal coisa, né? Aquela palavra do meu marido me desestabiliza. Eu me sinto usada, ou eu me sinto humilhada, eu fico com raiva. Tem coisas que ele faz de errado que aquilo ali me faz desanimar, que parece que eu rezo e nada acontece. Ou quem sabe o teu ponto de fragilidade na tua própria sexualidade, a tua fragilidade está nos teus pensamentos, na tua ansiedade, quais são os teus pontos? Eu já partilhei isso várias vezes. Quando eu descobri quais eram as áreas que eu sempre tendo a cair, eu comecei a ficar atenta nessas áreas e comecei a cair muito menos. A gente precisa conhecer qual é o caminho que o diabo, ele sempre vai vir nesse caminho. Sempre. Vai ser sempre nessas áreas. Então esteja atenta, tá? Esteja atento nas áreas que você costuma cair. Preste atenção e peça a força de Deus para essas áreas. Tudo que o diabo vai fazer agora é tentar nos desestabilizar, trazendo o quê? E muitas pessoas estão assim, com desânimo, com medo, com uma incredulidade. Parece assim que você foi cercado. Você tava bem, tá tudo bem, de repente te cerca um ar. Parece que tudo ao teu redor te leva a crer que você não consegue, que você não vai conseguir rezar, que Deus nem tá ouvindo a tua oração, que foi uma bobagem tudo isso que você fez, que todo esse jejum não vai dar em nada, um desânimo imenso, uma dificuldade de ir pra oração paralisante. Olha só. Quando a gente está neste ponto, nós precisamos renunciar. Nesse momento que a gente se sente, parece que esmagado, oprimido, ali a gente está sendo
completamente atacado mesmo por dados inflamados do maligno. Ele vai nos espreme, você sabe, você se sente assim às vezes, parece que você está sendo espremido, esmagado, você não sabe nem de onde vem, mas é uma sensação horrorosa de falta de fé, de fraqueza, de confusão mental, você não consegue mais juntar uma coisa com a outra na tua cabeça, você não sabe mais qual é o caminho que você tem que andar, tudo que estava claro parece que a luz apagou. Nesses momentos de apagão, de desânimo, às vezes algumas pessoas são visitadas por uma irritabilidade terrível, tudo te irrita, que você tá assim, um vazio, parece que sumiu tudo, Deus te abandonou. Olha só, nessa hora, quando a gente tá na batalha espiritual, nessa hora, nós precisamos renunciar. A gente esquece, mas olha só, eu renuncio em nome de Jesus a esse desânimo, eu renuncio, não aceito, eu repreendo em nome de Jesus da minha vida todo espírito maligno de desânimo, vai embora em nome de Jesus, para de me oprimir. Toda a confusão mental, eu repreendo agora em nome de Jesus, ordeno que saia do meu redor todo espírito maligno de confusão mental. Todo espírito maligno está tentando roubar a graça de Deus, toda a confusão nos meus olhos. Olha só, às vezes, tá? A gente vai ter várias sensações que elas vão começar muito leves e você vai pensar que é completamente normal. Só que depois de um tempo aquilo toma uma proporção e a gente compreende que aquilo é espiritual. Repreenda em nome de Jesus. Nós temos autoridade como cristãos, no nome de Jesus, de repreender Satanás da nossa vida e mandar ele embora. A gente fica sendo atormentado porque é burro, porque não manda o bicho embora. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então repreende a Satanás. Se isso tudo tá na tua cabeça, na tua casa, você se sente oprimido, repreende em nome de Jesus, renuncia. Eu renuncio. Em nome de Jesus eu renuncio a tudo isso que eu tô sentindo. Rezo, creio umas 3 vezes seguidas. Reza um creio, reza outro creio, repreende, manda embora em nome de Jesus. Depois, se precisar, pega essa live aqui, ó, e anota as coisas que eu tô falando para você lembrar. Porque nós, gente, na guerra espiritual, se a gente parar de bater, a gente vai continuar apanhando. Você não pensa que você vai parar, vai ficar paradinho aí, e o diabo vai parar de bater. Não seja inocente. Não seja bobo, não seja imaturo. O negócio é vamos agora, vamos em frente. Deus está te trazendo teus inimigos. Você está vivendo tempos de grande revelação. De repente agora parece que veio um vazio. E agora? O que aconteceu? Não aconteceu nada, meu filho. Isso é batalha espiritual. Deus não deixou de ser Deus. Deus não mudou de ideia a teu respeito. Isso é só sensação. E nós não podemos nos deixar guiar por sensações. Agora, tem dias que a opressão é tão grande que a gente não consegue sair dela. Daí a gente repreende, renuncia, manda embora, tá certo? O diabo, ele te quer parado. Ele te quer fora da luta. E você quer fazer a vontade de quem? Deus tá te dizendo, vamos agora, ser firme e corajoso, entra nessa terra, tem inimigo para bater e eu vou estar contigo. Onde a planta do teu pé pisar, tu vai conquistar, porque eu vou estar contigo. Só me obedece, cumpre a minha lei e eu vou te abençoar e vou derrotar os teus inimigos. E o diabo, o que o diabo diz pra ti? Para agora. Não é o vamos agora, é para agora. Tu não consegue, tu não vai dar conta. Olha essas situações. Ele traz branco. Então, gente, uma solução para isso. Nós precisamos renunciar e repreender essa tentação. Manda embora. A oração que eu coloquei aqui, as 2 últimas orações que eu coloquei, do pequeno exorcismo de Santo Antônio, a oração de São Bento, são orações para a gente ter na nossa ponta da língua nesses dias que a gente não consegue pensar. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu não consigo pensar. Tamanha a batalha espiritual. Eu posso estar com a minha vida toda em ordem, tudo organizado, tudo certo. Mas quando vem a batalha, tem dias que a batalha, e eu já falei para vocês, ela se estabelece na nossa mente. Então a gente reza. Uma outra coisa muito importante nesse tempo é ocupar o terreno da nossa mente com a palavra de Deus, tá? Então, assim, de repente, você não tem o hábito de escutar pregações, de repente você tem, né? Escute pregação, compre livros que te ensinem a rezar,
O melhor investimento da minha vida foi comprar livro que me ensinou a rezar. Porque rezar resolve. A gente não pode ficar só na teoria, mas a gente tem que entrar na prática da oração. Tudo que eu tenho buscado trazer aqui para vocês é que a gente vá para o quarto de oração, né? Então ocupa o território da tua mente com esses dias, principalmente de mais dificuldade, coloca música de Deus, músicas que proclamem a palavra de Deus, né? Coloque pregações, salmos para você ouvir, coisas que vão ocupando a tua mente com a palavra de Deus. Compre livros, leia a palavra, ocupe o território da tua mente com a palavra de Deus. Esses tempos de batalha não são tempos que a gente tem assim para ficar sem fazer nada. A gente precisa realmente compreender e deixar Deus nos conduzir. Muitas pessoas pela primeira vez na vida estão entendendo de verdade o que é uma batalha espiritual, né? Então, se você tem entendido o que é uma batalha espiritual, agora Deus quer te dar mais, e agora existe uma intensidade de busca da tua parte para compreender isso, né? Outra coisa, a gente vai se sentir muitas vezes incapaz, né? Tia Graça, o exorcismo de Santo Antônio, o pequeno exorcismo de Santo Antônio é da última página da nossa oração, tem. Olha só, gente. Atenção. A gente vai se sentir incapaz às vezes, né? Você vai ler os livros, você vai ler a palavra, você recebe essa palavra de Deus e mesmo assim você se sente pequeno e incapaz. Ótimo. Peça sabedoria, graça e dependa da graça de Deus. Nós somos pequenos mesmo. Nós precisamos da graça de Deus. Graça de Deus. Então você vai se olhar e você vai dizer, eu não consigo. Eu não consigo. Aí você vai dizer o quê? Senhor, me dá a tua graça. Espírito Santo, me dá a graça de ser fiel, de ser firme, de ser corajoso, de ir agora e não ficar parado. Nós não conseguimos pela nossa própria força. Nós precisamos da graça. O menor dos nossos propósitos a gente não leva em frente sozinho. Nós precisamos da graça de Deus para levar em frente. Uma outra coisa, nós precisamos ter um tempo de reação rápido. O que acontece, gente? Às vezes, a gente cai, né? A gente cai. Às vezes não, várias vezes a gente vai cair. Isso é normal. A gente desanima, a gente cai, a gente deixa de cumprir um propósito, a gente deixa de fazer o que tem que ser feito. E quando a gente cai, quando isso acontece, a gente precisa ter um tempo de reação rápido. A gente não pode ficar muito tempo estabacado no chão, sabe? Dessa queda. Uma coisa que eu tenho aprendido é que eu preciso reagir rápido. Então eu senti que eu vacilei, eu senti que eu fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias sem oração. Eu senti que eu saí da graça, né? Deus já tinha me dado uma direção de não falar nada, de fazer mais silêncio. E aí eu vou na contramão e saio falando um monte de coisa. Quando eu me dou conta disso, geralmente quando a gente se dá conta que a gente caiu, a gente desanima, né? A gente desanima e pensa, está tudo perdido. Então, não está tudo perdido. Mas o diabo vai ficar te dizendo, tá tudo perdido, tá tudo perdido, tá tudo perdido, tu fez errado, olha o que tu fez. Então é o seguinte, tem um tempo de reação rápido. Caiu, levanta. Meteu os pés pelas mãos, fez uma coisa que Deus tinha dito que não era mais pra fazer, levanta rápido, vai pedir perdão pra Deus, Deus, como que agora eu dou conta de reagir, de agir aqui onde eu fiz o que não tinha que ter feito. A gente tem que ter um tempo de reação rápido diante da nossa própria queda. Nós não podemos, porque você vai dar uma escorregada. Eu dou, todo mundo dá. Já falei, a palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia. A gente vai dar as nossas escorregadas. A gente não pode ficar estabacado no chão, deitado na escorregada, pensando agora o mundo acabou. Caiu, levanta. Tempo de reação rápido diante da tua própria queda, do teu próprio desânimo, tá? Uma outra coisa, a gente aprende a lutar lutando. Eu aprendi a rezar rezando. Eu aprendi a lutar lutando. As pessoas que eu conheço que rezam, que alcançam de Deus, aprenderam a fazer fazendo. Deus vai construir com a gente uma história de intimidade e condução pessoal.
Deus vai falar contigo de uma forma íntima e pessoal. Agora, por favor, vá para o quarto de oração. Tudo que eu estou falando não tem como se você não for diligente na sua vida de oração. A guerra é na oração. A luta se faz no quarto de oração. Você vai ser firme e corajoso, você vai ir agora no quarto de oração. No quarto de oração acontece tudo o que eu estou falando. Então você tem que ter um tempo, você tem que ter o dia, a hora. Gente, nós não podemos negligenciar isso daqui. Não podemos, não podemos, não podemos, não podemos. Essa é a chave. É continuar rezando. E se reza onde? Sozinho, no quarto de oração, você e Deus. Deus falando com você, Deus te orientando. Jéssica, mas eu não ouço a Deus. Amanhã eu vou explicar como é que a gente ouve a Deus no quarto de oração. Amanhã eu vou dar para vocês todo o caminho da oração, da intimidade, como ouvir o Senhor, tá? Mas o negócio é o seguinte. Você lembra talvez você não conheça, né, essa palavra, mas tem uma palavra que fala sobre os valentes de Davi. Né, na palavra de Deus, lá tem um trecho que fala sobre daqueles que lutava com Davi, né? E que teve um dia que ele lutou tanto que a mão dele ficou grudada na sua espada. Olha o que é lutar tanto que a mão fica grudada na espada. Você tem noção do que é isso? Imagina só, esse homem deve ter lutado o dia todo, deve ter lutado por horas seguidas, segurando a espada com a mesma mão, e quando ele foi abrir, ele não conseguia abrir. Mas o que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para nós? Lutar até que a nossa mão fique grudada na espada. É que a gente tem que ser diligente na batalha espiritual e lutar por aquilo que Deus está nos falando, sem desistir. Sem desistir. Você vai pegar a nossa espada, é a palavra de Deus. Como tá a tua intimidade com a palavra? Como tá teu conhecimento da palavra? Pega esse livro de Josué e vai ler esse livro de Josué. Ah, Jéssica, mas eu não entendo nada. Gente, é igual um livro de história. Você vai ler uma história. Não tem como não entender quando você lê Josué. Não tem como você não entender quando você está lendo aquilo ali. Algumas passagens podem parecer mais difíceis, mas no momento que você se coloca a ler, o Espírito Santo também vai vir em teu socorro. Agora leia, compreenda. Gente, o que é a vida desse homem de Deus? Eu vou ler o livro de Josué, vou entender o que é isso. A gente precisa estar com a nossa vida grudada na palavra de Deus. Com o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa vida tem que estar apoiada, firmada na palavra de Deus. Mão grudada na espada. Não paro de lutar até quando? Até que eu veja os meus inimigos todos derrotados. Deus está nos chamando a viver uma vida que Josué viveu. E eu vou falar isso aqui para a gente rezar, porque senão, né, vocês sabem que eu vou me embora. Mas teve um dia que teve uma batalha que 5 reis se colocaram contra Gabaon, que estava aliado a Israel, né? E então eles pediram ajuda para Josué, e Josué vem com os israelitas, eles vêm para lutar, né? Essa batalha contra esses 5 reis, que tem certeza que vão vencer. E Deus coopera, isso que a gente precisa compreender. Quando a gente se coloca na batalha, Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel. Deus coopera. Josué sabia que tinha que lutar, ele se coloca em guerra, ele vai lá e ele vai lutar. E aí o que acontece? Josué vem e desce com o exército lutando, e Deus manda do céu sobre os inimigos uma chuva de granizo que elimina, caem mais mortos pela chuva de pedras que desce do céu do que pela própria espada dos israelitas, mas mesmo assim eles têm que continuar lutando. E aí, no capítulo 10 diz assim: Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse em presença dos israelitas. Olha o que Josué fala, eles estão lutando, um monte de amorreu, mas ainda tem muito para lutar. Sol, detente em Gabaon, e tua lua no vale de Aialon. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve, nem antes nem depois,
Um dia como aquele em que o Senhor tenha obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Isso é ficar com a mão grudada na espada. Um homem que tem disposição de lutar. Olha o que está dizendo a palavra. Não teve um dia, nem antes nem depois, que Deus obedeceu à voz de um homem. Josué tinha tanta gana de lutar, de ir até o fim no que tinha começado. Ele não queria deixar para outro dia. Ele não queria dar tempo para o inimigo fugir. O inimigo estava diante dele e ele queria ali, agora, acabar com essa história. Não importa se ele estava cansado. O inimigo estava na frente dele e ele precisava lutar agora. O que ele faz? Sol para agora no meio do céu. E lua, tu não te move, porque eu quero derrotar os meus inimigos. E Deus obedeceu. Por quê? Porque Deus estava com Josué. Quando a gente tem gana de lutar, de fazer certo para a glória do Senhor, não para o nosso próprio prazer, não para a nossa própria vontadezinha, mas para a glória do Senhor, para a salvação dos nossos. A gente luta como Josué, com coragem, e Deus ouve a nossa oração e Ele entrega os nossos inimigos e Ele nos sustenta na batalha para que o inimigo seja derrotado e aniquilado na nossa vida, na nossa história, na história da nossa família. Eu não estou falando frases motivacionais. Eu estou te apresentando como é a batalha espiritual. E isso aqui não é besteira. Você quer conquistar a bênção para tua família? Eu não estou te dizendo que você nunca mais vai ter problema, mas você vai viver na bênção. Na bênção. Essa bênção que a gente viu que muitos de nós não vivíamos, não vivemos ainda. Deus nos trouxe revelação. Você quer viver na bênção, fora das amarras dos vícios, das ações do demônio na sua vida, na sua história, das maldições na sua família? Então é hora de grudar a mão na espada e lutar agora. Ah, mas eu não tô sentindo. Grande coisa que você não tá sentindo. Você não tem que sentir nada, você tem que crer. A fé é a certeza a respeito de uma coisa que a gente não vê. Isso é fé. Você não tá vendo nada. E você segue em frente lutando. Por quê? Porque você crê. Que você tem fé, porque você crê. Então, gente, que Deus encha nosso coração de fé nessa manhã. Que essa palavra, né, seja para nós um rema de vida. Ser firme e corajoso. Onde tu botar a planta dos teus pés, tu vai conquistar. Agora, o que Deus está dizendo? É preciso caminhar. Para que você coloque a planta dos seus pés por territórios, é preciso que você avance, que você caminhe. Jéssica, mas parece que eu não caminho meio centímetro na minha oração. Pois tenha certeza, de meio centímetro em meio centímetro, Deus está conquistando a história da tua família para Ele estar trazendo a salvação. Não pare de lutar, não pare de lutar, não pare de lutar, não pare de rezar. Não pare de rezar. Não pare, não desista. Não desista. Se você visse, se você tivesse ciência, se você tivesse a visão de que tá lá as pessoas que você ama. Quem são as pessoas que você mais ama? Seu marido, seus filhos, seus irmãos? Quem é as pessoas que você tem rezado? Você mesmo, a sua própria vida, quem sabe? Coisas que você tem rezado. E você vê que vem vindo alguém para atacar. E você tem a possibilidade de salvar. Você tá armado para salvar. Você vai fugir e deixar que aquele ladrão, aquele bandido venha e tome a sua criança, o seu casamento, o seu marido, a sua felicidade, ou você vai reagir, sendo que você tem as armas? É preciso ter firmeza e coragem. A gente não está enxergando, mas esses momentos todos que a gente passa são de assaltos muitas vezes. Você tem que reagir, não tenha medo. Não tenha medo, Deus está contigo, Ele vai te capacitar para derrotar. Amém, meu povo? Deus seja louvado. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê essa visão, que o Senhor nos dê a vontade de lutar. Que Ele nos dê a graça de ter vontade de lutar, que tire do nosso coração todo esse desânimo. Amém? Vamos rezar então a nossa oração contra o malefício. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence. Vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos.
Vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda influência maligna e todo o malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Diga agora o seu nome, o nome das pessoas que você está rezando. Fazer que em vez da inveja e do malefício, lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura, criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo. Vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor, nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem, me salvai o vosso servo. Novamente, esse é o nome das pessoas que você está rezando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-os, pondo-os a salvo de todo mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória, de todos os vossos santos. Amém. Senhor, nós te agradecemos por toda a bênção, toda a coragem, toda a força, todo o ânimo, Senhor, que tu traz de volta à nossa vida nessa manhã, por toda a revelação. E nós clamamos mais uma vez, Senhor, que tu nos liberte de todas as amarras do desânimo, Senhor, de toda a opressão nos pensamentos, toda essa sensação, Senhor, de vazio, de solidão, Senhor, de ataque às nossas emoções e sentimentos. Nós clamamos, Senhor, que tu venha em nosso socorro, retire toda a ansiedade, a tristeza, o desânimo que tem vindo como ataque do maligno, Senhor, para nos paralisar. Senhor, nós clamamos agora pelo poder e autoridade do teu nome mais uma vez, Senhor, que tu venha desatar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos torna ainda escravos, paralisados, Senhor, que não nos permite lutar, que não nos permite seguir em frente. Nós clamamos toda a libertação, Senhor, e todo o território que o inimigo, Senhor, tem declarado que é dele. Nós clamamos, Senhor, que tu nos ensine a retomar para ti, que tu nos conduza, Senhor, a caminhar por estes lugares e retomar estes territórios para ti, Senhor. Nós declaramos mais uma vez: Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Jesus, tu és o Senhor da minha família. Jesus, tu és o Senhor da minha história. Só tu, Jesus, és o Senhor. Eu te declaro Senhor da minha vida. Amém. Eis a cruz do Senhor. Fugi forças inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Amém, meu povo, que o Espírito Santo nos conduza nesse dia, nos levante, nos dê um tempo de reação mais rápido diante das quedas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã é nosso último dia de jejum, tá? Amanhã, então, eu vou trazer para vocês exatamente um passo a passo de como que a gente vai manter a nossa vida de oração, como que a gente reza por determinadas coisas, como que a gente vai se organizar, tá? E aquela palavra que o Senhor sempre traz para nós, né, no dia. Quero já te deixar assim como uma dica: leia o livro de Josué, né? Pega estes capítulos, vai lendo o livro de Josué e deixando Deus falar contigo, tá certo? Deus abençoe. Vou para os stories daqui a pouquinho, vou só pegar um cafezinho
e vou responder a caixinha de pergunta e postar algumas orações que eu tô devendo para vocês, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia.